E como cristãos, nós sabemos que a mentira é um comportamento condenado pela Bíblia. Isso porque a mentira ela pode ter consequências graves em nossas vidas, prejudicando nossos relacionamentos com Deus e com os outros. Para entendermos a importância de vivermos em consonância aos mandamentos, construindo uma vida pautada na verdade e na transparência, eu converso agora com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Bom dia, Padre Samuel, seja muito bem-vindo. Bom dia, Vanessa, bom dia a todas e todos que nos escutam. É uma alegria mais uma vez estar no Manhã da Piedade. A alegria é toda nossa. Padre, eu já queria começar então pedindo para o senhor, por gentileza, explicar para o pessoal que está em casa por que a mentira ela é considerada um pecado na fé cristã. Então, nós somos feitos pela verdade e para a verdade. Inclusive, Jesus chama a si mesmo como caminho, verdade e vida. Portanto, nós, segundo a perspectiva de fé, entendemos que tudo aquilo que existe dá testemunho da verdade e da bondade de Deus. Portanto, nós somos feitos por esta verdade, temos que viver caminhando nesta verdade e nos encaminhamos para a verdade. Portanto, nós diríamos assim que a verdade é uma das formas do universo. Portanto, todos nós temos que viver em correspondência a ela. E quais seriam, Padre Samuel, as consequências emocionais das mentiras contadas? Então, a mentira tende a ser uma compulsão, porque ela é um atalho, nós diríamos assim. As crianças, às vezes, mentem justamente porque elas ainda não entendem como negociar ou como lidar com a realidade. Ali tem um pouco de fantasia e uma certa inocência, mas é preciso tomar cuidado porque a criança, às vezes, vai até aprendendo que a mentira, em sendo um atalho, pode facilitar que ela receba uma coisa ou outra. Então, eu diria que a principal consequência negativa emocional da mentira é que ela pode se tornar uma compulsão, de modo que mentindo a gente consiga uma recompensa mais rápida e chegue a um atalho. Como se a gente visse ali, contando uma mentirinha, entre aspas, realmente um atalho, para conseguir aquilo que deseja. A gente vai falar logo mais no programa sobre essa questão, que envolve a saúde mesmo, que é a compulsão por mentira, que tem um nome específico, mas no próximo bloco a gente entra um pouquinho sobre isso. Eu queria que o senhor falasse, Padre Samuel, um pouquinho sobre as consequências da mentira para a nossa vida enquanto cristãos, para os nossos relacionamentos. Então, diria, há uma passagem muito interessante no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, como criaturas responsáveis a respeito daquilo que se nos acontece. Por isso eu diria que a mentira, ela desumaniza e, portanto, ela afeta as nossas relações sociais, afeta a nossa relação com a gente mesmo e afeta, portanto, a nossa relação com Deus. Então, eu diria que esta é a grande consequência, quer dizer, ela, de alguma forma, significa ter uma degeneração do humano. Significa corromper as relações e, portanto, ela atrapalha e muito a vida espiritual, a vida social e o nosso convívio. Padre Samuel, o senhor falou aí, dessas relações que nós cultivamos ao longo da vida, e aí relações pessoais, relações profissionais e relações sociais também. É impossível a gente tocar no assunto, falar sobre mentira e não lembrar de um fenômeno, não falar sobre um fenômeno, um infeliz fenômeno que tem acontecido nos últimos anos no mundo como um todo, que é a tal das fake news. Eu queria que o senhor falasse brevemente sobre essa questão, do ponto de vista, claro, cristão, e como nós podemos contribuir para que essas fake news não continuem sendo propagadas, porque a consequência de uma informação inverídica, uma informação falsa, assumida como verdadeira, são bem grandes, Padre Samuel? Então, eu diria que isso é antigo. Na verdade, a fake news fala de um fenômeno que é potencializado pela internet, pelas redes sociais.
Quer dizer, as redes sociais possibilitam uma forma social de mentira. E isso se propaga de um modo muito mais fácil. Mas eu diria, já na Grécia, quando nós vamos lá, os sofistas, quando nós temos lá, inclusive, mitos muito interessantes, essa ideia, né, da nudez da verdade, a mentira que se veste com as roupas da verdade, depois de enganá-la. Então, quer dizer, isso é muito antigo. Por quê? Porque a mentira é mais fácil de ser assimilada. Aí é uma questão interessante, a verdade nua, crua, é mais dura de ser assimilada. A verdade solicita, exige uma responsabilidade e nem sempre é agradável. Num tempo de rede social, de cultura do espetáculo e, sobretudo, num tempo de crise institucional, como foi a Grécia Antiga, onde floresce o sofismo e que a gente é confrontado o tempo todo com verdades difíceis de serem digeridas, a mentira é muito agradável e as redes sociais potencializam isso, né? Porque aí cria um filtro bonito no Instagram e aquilo que não é, parece ser. E aí entra uma outra questão, né, que não é apenas o mentir para o outro, é mentir para si mesmo também, né, Padre Samuel? A partir do momento que você coloca ali um filtro, você está meio que se enganando em relação à sua própria aparência, né, Padre? Nós mentimos para nós e gostamos de quem minta para nós. A gente geralmente só acorda quando o rombo é grande demais no cartão de crédito e na carteira. Então, de fato, é triste, mas isso nos caracteriza como seres humanos, porque a mentira é mais palatável. Então, volto a dizer, numa cultura da exibição, da aparência, é natural que a mentira vá assumindo formas cada vez mais sofisticadas, que ela se torne um produto e que a gente se torne cada vez mais refém dela, né? Porque cada vez menos nós nos perguntamos sobre por que e para que a verdade. Padre Samuel, certa vez eu perguntei para o senhor se existia diferença de um pecadinho para um pecadão. Agora eu pergunto para o senhor se existe diferença da mentira para a meia-verdade. Podemos dizer, numa certa perspectiva, que sim, não é? A mentira significa aquilo que não é e aquilo que não parece. Assim como o falso significa aquilo que parece, mas não é. Mas há uma questão interessante, vou trazer aqui um caso muito rapidamente. Durante o tempo da Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Europa, Itália, houve conventos, não é? Como o caso, por exemplo, de um colégio onde forma-se padres em Roma, que é o Pio Brasileiro, que escondiam judeus para que eles não fossem deportados para campos de concentração. E há uma anedota muito interessante que uma dessas vezes a polícia foi até o Pio Brasileiro e disse assim: olha, padres, vocês estão escondendo aqui judeus? E aí o padre respondeu assim: mas você não sabe que o Pio Brasileiro é um território da Santa Sé? Olha que coisa interessante, ele não disse que não estava escondendo judeus, ele não mentiu, mas ele fez aquilo que a gente chama na etimologia latina de omissio raditio, ele fez uma omissão. Só que não para poder enganar, não como um exercício deliberado de falseamento ou uma ação de equívoco, mas para salvar as vidas. Portanto, sim, às vezes é legítimo que nós façamos determinadas omissões se nos conduzir a isso, o desejo de preservação da vida, o bem-estar de alguém. Muito obrigada, Padre Samuel. Mais uma aula que o senhor dá aqui para a gente a respeito de um assunto. Hoje a gente falando sobre a mentira e a vida cristã. Para a gente encerrar, então, eu gostaria que o senhor deixasse uma bênção para quem está nos acompanhando, por gentileza. Deixo uma bênção e trago aqui uma frase que gosto muito, da Veritatis Splendor do Papa Bento XVI, né? Verdade e o amor não se contradizem, porque o amor verdadeiro nunca é mentiroso, mas a verdade sem o amor é uma mentira. Invoco então a bênção de Nossa Senhora da Piedade para que sejamos verdadeiros e amorosos, amorosos e verdadeiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigada, Padre Samuel. E a gente se encontra semana que vem de novo. Obrigada.